視聴者の皆さんおはようございます。毎回動画見に来てくださってどうもありがとうございます。ご機嫌いかがでしょうか。俺が絶好調なんですけども、gente, como vocês gostariam de comer o bolo? Um bolo que você tanto gosta, como que você gostaria de comer ele? Como você gostaria que fizesse seu bolo de chocolate? Ou aquele bolo de cenoura, aquele bolo recheado, hein? Quando você vai a uma padaria, uma confeitaria de bolo, você gosta de um bolo X, aí você vai pedir para o confeiteiro fazer. Então você tem que falar com todos os requintes, todas as coisas especificadas para ele, em detalhes, de que jeito que você quer comer aquele bolo, de que jeito que você quer aquele bolo. Ao ficar pronto esse bolo, aí você olha por o mitamedenea por cima assim, nossa, tá muito bonito. Aí, ou você vai falar que não tá bonito, nossa, não era bem desse jeito que eu pedi. Aí, ao abrir ele também, você vai comer, nossa, era esse mesmo. Ou você vai falar, não tá faltando alguma coisa, mas não era não era bem desse jeito que eu queria. Pronto. Aí vamos ter esse resultado final referente a daquele jeito que a gente pediu. Conforme a gente pediu, saiu desse jeito, ou conforme a gente pediu, saiu realmente do jeito que a gente quis, ou conforme a gente pediu, saiu errado, saiu diferente. Então, colocando isso em prática, quando você vai pedir os seus direitos quando você tem problemas, algum problema da empresa, algum problema para resolver diante da justiça, quando você vai falar com o profissional, o consultor, você tem que expor tudo em cima da mesa, tudo, sem omitir nada. Sem omitir nada significa que, assim, quando você quer narrar uma coisa, você narra conforme exatamente conforme foi do jeito que aconteceu, e não omitindo as coisas no sentido assim, quando é para o seu bem, aí você fala, e quando é aquilo que se falar, o cara vai ficar pensando mal de você, aí você omite. Você omitindo aquilo que você acha que não é bom falar, porque aí vai pegar mal pro seu lado, aí você só vai falando aquilo que favorece você. Você dizendo isso tudo que favorece a você, na sua visão, se você falar dessa forma, vai favorecer tudo para você, porque aí o consultor, ele ouvindo aquilo que você está falando, ele vai fazer um processo referente do jeito que você quer o seu bolo, significa. Mas você omitindo aquilo que também, na verdade, você fez de errado, aquilo que também não deveria, você falou de uma forma que não deveria também, é você omitindo essa parte. E você falando só a parte que te favorece, significa quando o bolo fica pronto, quando ao entrar com o processo, quando monta o processo, quando durante o processo ou no resultado final do processo, vai sair esse bolo. Quando você for comer o bolo, aí você vai falar, nossa, esse bolo não era o que eu pedi, não era bem desse jeito, nossa, saiu tudo errado, nossa, por que eu não ganhei, por que não tá certo? Então, acontece esse resultado final quando você omite também aquilo que você não fez. Aquilo que você fez, você também deve colocar em cima da mesa. Tudo aquilo que você disse, que na verdade você não foi bom ter dito, aí você também tem que colocar. Então você tem que colocar tudo, independente se você agiu errado ou não, você coloca tudo em cima da mesa. Daí então o consultor, olhando, ouvindo tudo aquilo que você falou, ele que vai selecionar, ele que vai fazer a mistura do bolo, e no final, entrando com o processo, durante o processo, no começo do processo, durante o processo e no resultado final, para sair mais ou menos do jeito que você quer comer aquele bolo. Porque se você omitir todas essas partes daquilo que você disse, daquilo que você fez e na verdade fez mesmo, a parte defensora da empresa, a outra parte que você tá processando, também tem a versão deles, que também a versão deles também vai ser o que? Isso que você omitiu, eles também vão colocando na mesa, eles vão colocando, vão rebatendo, que daí então durante o processo vamos ter que defender você daquilo que na verdade você não disse, mas a parte defensora vai estar dizendo que você fez. A parte defensora vai dizer que você falou
A parte defensora vai ter uma prova dizendo ao contrário daquilo que você montou o processo com o seu profissional, processando do formato. Aí, durante o processo, a defesa, ela desmente aquilo que você montou. O que é isso? Quando você não fala a verdade, omite os fatos e monta o processo do jeito que você quis. Daí, então, durante o processo e no resultado final, também vão se mostrando uma prova contrária. Que quer dizer o que? Puxa vida, você quis montar um processo para que um juiz pensa que você era todo certinho, só que durante o processo for desmentindo aquilo que você disse durante a montagem do seu processo, o juiz também, ele não é bobo. O juiz, ele entende também, olha, você está querendo me passar uma peça, o juiz vai estar pensando, não, você estava querendo enganar eu, você estava querendo ludibriar eu. É assim que o juiz vai começar a pensar referente ao seu caso. Que daí, então, toda a montagem bonita do seu castelo, que é o seu processo bonitinho, vai desmoronando no sentido assim, porque o juiz agora, o juiz não é bobo, o juiz, algumas partes vai ter que ser podada, porque do jeito que montou o processo, ficaria intacto se não tivesse nada de errado, né? Então o resultado final vai ser um castelo intacto. Quer dizer, eu quis um bolo de chocolate assim assado, bonitinho, todo recheado. Aí resultado final, realmente o bolo de chocolate assim assado chegou e eu comi, nossa, era do jeitinho que eu pedi. Então o processo é a mesma coisa. Quando você entra com o processo com formato X, aí você quer que o resultado venha dessa forma. Só que no final a defesa, ela vai falando ao contrário, vai tendo prova, vai rebatendo aquilo que você estava dizendo, aquilo que você fez. Aí então vai fazendo com que o juiz também pensa de uma outra forma. Bom, em tudo aquilo que você disse, tudo aquilo que você fez, o juiz vai começar a pensar, não é tanto assim que essa pessoa estava querendo dizer. A pessoa estava querendo dizer que era toda honesta, mas durante o processo aqui dá para ver que não é tudo isso. Quer dizer, o seu castelo começa a ser podado e vai vir aquele pouquinho sendo o resultado final para você, que às vezes é a frustração, resultado final, que é o bolo que você não quis. Você não quis esse bolo. Pô, se eu soubesse que era esse bolo que ia vir me dar no resultado final, eu não teria nem pedido, eu não teria nem entrado com o processo. Então, tem essas frustrações durante os processos. E tem muita gente que não sabe isso, elas acha que é só falando o que interessa para ela, para o profissional. Quem é que vai fazer a seleção do que vai colocar no processo ou não? É o profissional. Então você tem que cuspir tudo, joga tudo na mesa. E aí o profissional vai selecionar o que vai pôr, o que não vai pôr. Lógico que não pondo o que é real, aí o processo ele fica falho, porque a parte defensora, ela também tem as versões dos fatos que pode ser desmentida de você. Fazendo dessa forma, o seu castelo intacto que você montou do começo do processo vai com certeza desmoronar. Então pense bem quando você vai processar alguém, alguma empresa, fale tudo a verdade. Independente que isso é falar, essa parte que eu prefiro nem falar. Tem muita gente que faz isso, tem muita gente que monta, vem até a mim, tem muita gente que omite os fatos, tem muita gente que quer só falar aquilo que convém a ela. Só que durante a montagem do processo, que em muitos casos que a gente já fez, já deu para entender que quando a defesa ela se prontifica, a defesa ela começa a falar, não, mas não é bem desse jeito, é assim assado. Aí a defesa está falando assim, é verdade isso, porque eles lá têm essa prova de você. Aí a pessoa coça a cabeça, na verdade é isso mesmo. E não, por que você não falou na entrevista? Por que você não falou na consulta? Eu preferi não falar porque pegaria mal, né? Pois é, mas era melhor ter falado no começo, porque aí no final não daria nisso, né? Aí muitas casos que quando você omite para o profissional, para o consultor, para um advogado, omite os fatos verdadeiros, o advogado ou o consultor, ele consegue colocar num processo com essas dosagens também.
porque durante o processo sempre a gente vai ter que ter, eu reconheço, eu não reconheço, você fez isso? Eu fiz, então você fez, você vai ter que falar mitomeru. Quando a gente não fez, a gente vai ter que falar mitomenai. Mitomenai é não reconheço, mitomeru é reconheço. Então é assim, quando você vem um processo contra você, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 acusação, é isso que você fez, é isso que você fez, é isso que você fez, isso que você fez. Aí quando você responde, você vai ter que responder essas 10 questões. Número 1, você fez isso? Número 1, vamos supor que você falou que realmente fez. Número 1, mitomeru, você vai ter que escrever mitomeru. Número 2, está falando que você a tal hora esteve lá. Não, essa hora eu não estive lá, eu estive em outro lugar e não lá. Então, número 2 você vai escrever assim, número 2, mitomenai. Então, mitomeru, reconheço, mitomenai, não reconheço. Então, quando a gente acusa 10 acusações, especificando as 10, cada uma nelas, aí você tem que responder falando mitomeru, mitomenai, mitomeru, mitomenai, mitomeru, mitomenai, mitomeru, mitomenai. Quando você escreve mitomeru, pronto, já resolveu, a acusação é daqui até aqui. Você vai colocar mitomeru referente à primeira acusação. Quando você fala mitomenai, não reconhece referente à segunda acusação, você tem que falar mitomenai e justificar do porquê que não é. Tal hora, 10 horas você esteve em tal lugar. Não, mitomenai. Quer dizer, não reconheço. 10 horas eu estava em tal lugar e não aqui. Então tá, terceiro, mitomeru. Quarto, mitomeru. Quinto, mitomenai. Mitomenai porque não é nesse lugar que eu estava trabalhando, nesse setor. Mitomenai porque nesse momento eu estava trabalhando no setor X e não Y. Então é assim do começo ao fim na acusação e nas respostas e na defesa tem que ser assim, por escrito, mitomeru ou mitomenai. Por isso que omitir os fatos desde o começo não é bom. É bom falar tudo. Só que daí, para montar o processo, tem que fazer a seleção do que vai pôr. Quando você fala tudo, por mais que você fala tudo durante o processo, durante a consulta para o consultor, ele entender aquilo tudo. E ao montar o processo, também tem que ser justo explicar para a vítima, a gente pode fazer assim, assim, assado, conforme todos esses elementos que você colocou aqui na mesa, dá para a gente fazer um processo assim. Mas não dá para colocar esse aqui também, aqui nesse processo, a vítima pede. Mas se colocar isso aqui junto com esse processo, aí vai deformando o processo, vai modificar o processo. Porque aí vai modificar o processo no sentido que vai modificar a receita do bolo. Mas eu queria o bolo de chocolate, mas se colocar esse item junto nesse momento, não vai ser mais bolo de chocolate, vai ser um outro bolo, vai ser um outro... mas eu queria tanto bolo de chocolate. Pois é, então é melhor tirar esse item e fazer esse formato. Não, mas eu quero de todo jeito esse item, então a gente tem que deformar o bolo, a gente vai ter que tirar isso, então inserir isso que você quer. Então, inserindo exatamente aquilo que você está querendo, significa que não vai ser mais o bolo de chocolate. Mas então, você aceita o bolo de cenoura? Bolo de cenoura também eu também gosto. Então tá, então vamos fazer um bolo de chocolate do que aquele primeiro que você quis, que é o bolo de chocolate. Vamos fazer o bolo de cenoura, então. O bolo de cenoura vai ser assim. Dá para fazer também o bolo de cenoura. Dá para fazer assim, do jeito que você está querendo. Só que aí não vai ser do formato que realmente seria melhor, tá? Também dá para fazer do jeito que a pessoa quer, mas só que tem suas depreciações no castelo, né? No formato do processo. Então isso tudo tem que ser explicado para as pessoas. Teve caso que veio me consultar umas pessoas que ela veio de outro sindicato, né? A pessoa entrou no sindicato e montou um processo e fez lá o processo. Aí quando veio, aí eu não estou entendendo por que você entrou com esse processo aqui referente contra a empresa. Aí a pessoa falou assim, eu entrei assim porque o próprio pessoa que atendeu lá do sindicato disse que seria bom fazer assim. Então eu acreditei e deixei assim. Só que não deu em nada, porque na verdade, o que aconteceu? Durante o processo, a empresa, quer dizer, a pessoa entrou com um pedido de indenização para pedir para a empresa. A empresa, quer dizer, a empresa não pagou aquilo lá, mas o sindicato estava querendo aquele valor.
que aconteceu? A empresa, ao invés de pagar, a empresa processou o fulano, o trabalhador, porque o trabalhador fez algumas coisas erradas dentro da empresa. E dentro desse contexto de ter feito alguma coisa de errada dentro dessa empresa, coube ao funcionário ter que pagar a indenização para a empresa. Então, aí veio uma carta do advogado, né, da empresa, cobrando o funcionário X. O funcionário, tantos milhões de indenização, porque você fez coisa errada dentro da empresa, e é assim que aconteceu. Quer dizer, e essa coisa que aconteceu, você não disse isso para o seu sindicato? Não, eu não disse porque, pois é, você tinha que ter dito, você omitiu essa parte para o sindicato. Aí eu falei para essa pessoa que ela estava errada. Quer dizer, você só disse para o sindicato aquele que favoreceria para você. É assim que você queria comer o bolo, né? Que é o bolo de chocolate. Só que não, aí na defesa, a defesa é o que aconteceu com você. O erro foi você não ter dito também essa parte que que você fez a coisa errada também lá na empresa. Essa parte que você fez a coisa errada na empresa, se você tivesse dito também para o sindicato também ia pôr na balança, puxa, essa parte que você fez de errado, olha, a gente pode até fazer esse processo que você está querendo, porque esse aqui é o seu direito. Só que durante o processo, a possibilidade de a empresa ela te cobrar essa outra parte também. Você tá tudo bem assim para você? Por exemplo, se a gente quer 2 milhões de empresa, a gente vai processar, porque o direito seu é de 2 milhões, referente a tantos, né? Referente a qualquer direito. Esse é exemplo, tá, gente? 2 milhões, coloca lá. E aí a empresa, do outro lado, a empresa tem danos que o funcionário fez de 4 milhões, exemplo. Então tá, a gente entrou com 2 milhões e a empresa tem direito de cobrar seus 4 milhões. Só que esses 4 milhões, se você omitiu para nós os danos que você fez para a empresa, a gente só está cobrando os 2 milhões de direito seu. Durante a defesa, durante o processo e a defesa da empresa, a empresa falar assim para nós, não, vocês estão cobrando 2 milhões da gente, só que na verdade ele causou uns danos dentro da empresa que ao total contabilizando 4 milhões. Aí nessa hora, quer dizer, a gente foi lá na China, a gente vai receber os 2 milhões, só que você tem que pagar 4. Aí, qual que compensou? Não que aquele danos, na verdade, que o funcionário fez, ele não deveria pagar, era até melhor se você não tivesse feito o processo, porque daí então não haveria você pedindo 2 milhões da empresa e não haveria os 4 milhões te cobrando. Não é que precisa ser dessa forma. O funcionário ele não precisa nem processar, porque se o funcionário não quiser nem processar para receber os direitos dele, a empresa ainda existir no direito de processar o funcionário, porque ela está no danos, causou danos para ela, a empresa ela tem direito de processar o funcionário, independente se o funcionário processou ela ou não, referente a tal direito. A justiça é uma balança. Portanto, quando você está na situação, numa posição de vítima, gente, vocês têm que expor em cima da mesa para o consultor tudo, gospe tudo. Daí, então, durante essa seleção de elementos que você colocou tudo na mesa, o profissional o que tem experiência mesmo, ele sabe captar cada vírgula que você colocou em cima da mesa. Aí vai ser um jogo de como que a gente vai fazer o bolo. Então, por mais que você venha fazer uma consulta para o confeiteiro querendo o bolo X do jeito que você quer, aí você senta na mesa falando que também eu quero o bolo X, eu quero assim o processo, quero assim assado. Você tem que ter essa consciência de que quando você senta na mesa, ao cuspir tudo em cima da mesa, falar tudo em cima da mesa, por mais que eu querer o bolo de chocolate, pode ser que o bolo de chocolate não venha, porque tudo que eu for falar ali em cima da mesa, o profissional ele vai fazer na seleção, pode ser que vai deformar, vai ter uma modificação desse bolo de chocolate. Pode ser que não saia aquele bolo de chocolate, mas vai ser um bolo de chocolate meio assim, meio assado. Aí cabe ao profissional explicar para você. Então, se o profissional que ele entende mesmo de leis, ele vai conseguir te explicar do porquê que não pode ser assim, por isso que tem que ser assado. Você também tem que ter essa compreensão de que tudo aquilo que eu quero, do jeito que eu quero o bolo, pode ser que não saia do jeito que eu quero, sendo que se eu tenho algumas coisas erradas que eu fiz também, tá bom?
tem que colocar tudo na balança. A justiça é uma balança, então não tem como só fazer uma medida e assim até o fim e ter um resultado final. É duas medidas, dois pesos, duas medidas, para ter um resultado lá na frente, tá bom? Vamos tomar essa consciência aí para quando a gente querer o nosso bolo, tá bom, gente? Um abraço para vocês, tenham uma boa semana. Bye, bye.